Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, recentemente eu trouxe um smartphone super compacto para vocês conhecerem, o Pocket 3 da Cobalt, e agora estou trazendo outro aparelho também da Cobalt com essa mesma pegada, mas com algumas diferenças. Estou falando aqui do King Kong Mini 3, que como o próprio nome sugere, é um smartphone pequeno, mas que vem com uma pegada mais robusta. É um aparelho que possui proteção contra água, proteção contra areia, quedas. Então ele é um smartphone mais robusto, mas também é um modelo bastante compacto, inclusive trazendo a mesma tela de 4,5 polegadas que está presente aqui no Pocket 3. O King Kong Mini 3 também é um smartphone muito barato. Ele custa um pouquinho acima do Pocket 3, está saindo na faixa de R$ 690 reais. Porém, ele vem com melhores especificações técnicas, traz 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, vem com o mesmo chipset do Pocket 3, o Helio G85, traz de fábrica o Android 12, possui bateria de 3.000 mAh, câmera traseira de 20 megapixels e frontal de 5 megapixels. Bom, então esse aparelho aqui traz mais memória RAM, então acredito que o desempenho vai ser melhor. O Pocket 3 estava bom, hein? Então acredito que no King Kong Mini 3 ele vai ser ainda melhor. E nesse vídeo nós vamos conhecer o conteúdo da caixa, as primeiras impressões com direito a unboxing super raiz, ó. Vou abrir aqui a caixa junto com vocês. Mas antes, só quero pedir para você deixar aquele like que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se o Big Geek você também. Então aqui está a caixa do King Kong Mini 3. Vou deixar o Pocket 3 aqui de lado para a gente poder comparar. Olha, o Pocket 3 tem essa cor meio estranha que veio para mim, né? Essa cor verde dourada aqui que eu não curti muito. As outras opções, felizmente, são mais discretas, mas aqui no King Kong Mini 3 veio uma versão na cor preta, então não vou ter surpresas aqui em relação à cor. Aqui temos as principais características. A caixa do King Kong Mini 3 é até parecida com a do Pocket 3. Temos aqui um modelo bem compacto, né? Uma caixa bem compacta, mas está recheado aqui de acessórios. Então vamos aqui conhecer o conteúdo. Vamos abrir a caixa aqui. Vamos lá, gravidade, ajuda aí. Pronto. E olha, o aparelho visualmente é interessante, é bonito, hein? Ó, tá aqui mostrando para vocês a traseira do King Kong Mini 3. Acho que ele não virá com capinha, como aconteceu com o Pocket 3. Até por esse aparelho trazer reforço nas laterais, a gente vai ver melhor isso daqui a pouquinho. Aqui temos o aviso de que a bateria não é removível. E aqui nós temos, bom, olha, veio um pacote de sílica em gel, né? Temos aqui o guia rápido e mais um panfletinho. E aqui nesse outro compartimento nós temos um fone de ouvido, um modelo auricular com porta USB tipo C, então o King Kong Mini 3, assim como acontece com o Pocket 3, não traz porta P2 para fone de ouvido. Nós temos aqui o cabo USB numa ponta e USB tipo C na outra ponta. E aqui nós temos o carregador que deve ser o mesmo do Pocket 3, isso mesmo, saída de 5 volts e 2 amperes, potência total de 10 watts e a saída USB fica aqui na parte de cima. E por fim, mais nada na caixa. Olha, realmente com o King Kong Mini 3 não veio capinha, infelizmente ele não conta com esse acessório, mas é um smartphone que traz uma área bastante reforçada. Vou mostrar isso melhor para vocês daqui a pouquinho. Deixa eu tentar aqui o truque para poder tirar a proteção da película sem arrancar a película junto, né? Passando o dedo aqui nessa parte. Olha, talvez até tivesse tutorial sobre isso, eu nunca pesquisei, né? Como tirar essas películas. Mas pelo menos essa estratégia que eu estou usando aqui está dando certo. Vamos ver se novamente vai dar certo. Ó, realmente funciona direitinho, hein? Então não tenho o que reclamar aqui. Agora virei especialista em tirar protetor de película de smartphone. Então vamos ligá-lo aqui. Ele também traz uma proporção de tela diferente, né? Um pouco estranha a princípio. Em um smartphone com tela de 4,5 polegadas eu acabei até achando acertada, achei uma decisão acertada eles usarem essa proporção, porque temos aqui uma boa pegada e a usabilidade também está boa, não está acontecendo como a experiência que eu tive com outros smartphones portáteis da Cobalt, onde não tinha uma boa usabilidade, onde era um pouco difícil de usar o aparelho justamente por causa da tela muito pequena. Aqui eles fizeram um trabalho melhor, apesar de ser um pouco estranho, né, essa proporção da tela, eu acho que eles tomaram uma decisão acertada considerando que a tela tem 4,5 polegadas. O King Kong Mini é um aparelho mais espesso, ele tem 13,4 mm de espessura, eu acho que é pelo menos 1 milímetro a mais em relação ao Pocket 3, então ele é mais espesso, porém o seu peso não é tão maior assim, são 149 gramas, eu acho que o Pocket 3 tem 139 gramas, então ainda assim é um aparelho bastante leve. Ele traz aqui as bordas, essas bordas laterais são feitas em metal, enquanto que aqui nas quinas ele tem um acabamento emborrachado, então temos aqui um reforço nas laterais do aparelho, o que deixa o aparelho mais robusto. Aqui
temos uma película. Engraçado que não tem uma abinha para você tirar facilmente, mas dá para você puxar aqui, ó. Então tá aqui tirando a película protetora da traseira e o aparelho realmente é bonito, viu? E tá parecendo até vidro essa parte traseira. Ela é bem brilhante, então deve ser um imã para marcas de dedos. Aqui nós temos a única câmera traseira de 20 megapixels, mais o flash, e a câmera frontal tem 5 megapixels. A porta USB tipo C fica aqui na parte inferior. E já vou adiantando para vocês que é bem chatinho de abrir. Eu tive que usar o extrator do chip para poder ajudar. Tá aqui mostrando a porta USB tipo C na parte inferior. O alto-falante externo, não estou encontrando, né? Onde será que ele fica, hein? Aparentemente fica aqui, ó, se eu não estou enganado, mas a gente vai descobrir melhor daqui a pouquinho. Aqui mostrando a lateral, aqui fica o botão liga-desliga e aqui nós temos a bandeja. Vamos ejetá-la, olha só. Temos 2 slots para SIM cards, mas ele não conta com entrada para cartão de memória. Aqui nesse outro lado nós temos os botões de volume. Aqui com o King Kong Mini 3 já configurado, vamos começar falando da tela, que causa uma certa estranheza. Eu acredito que temos aqui a proporção de 22:9, uma tela bem alta, bem esticada e nem tanto larga. Tanto que a gente percebe aqui que temos 3 ícones em cada parte da página inicial, aqui na gaveta de aplicativos também, e temos uma tela pequena, são apenas 4.5 polegadas, reparem como esse aparelho se encaixa bem na mão, justamente por ser um smartphone bastante compacto, e a resolução, curiosamente, é abaixo de HD, 1170 por 480 pixels, mas ainda assim temos uma boa legibilidade. Reparem aqui que os ícones têm uma boa definição, e isso deve acontecer justamente pelo fato da tela ser menor, então ele não precisa de uma resolução tão alta assim. Mas realmente fica um pouquinho estranho essa tela com a proporção de 22:9. Porém, isso traz um lado positivo. Aqui a Cobalt adaptou a interface para que não fique com os aplicativos pequenos demais ou grandes demais. Então quando a gente acessa aqui, por exemplo, a gaveta de apps, essa configuração com 3 fileiras realmente ficou bem interessante, ficou com uma melhor legibilidade. Quando a gente acessa também aqui a barra de notificações, o menu de configurações, reparem que não fica nada exageradamente grande ou exageradamente pequeno. Nas gerações anteriores dos smartphones da Cobalt, que traziam essa proposta de tela menor, geralmente as palavras, os ícones ficavam pequenos demais, o que atrapalhava até a legibilidade e, por consequência, a usabilidade. E se você ampliasse essas fontes, tudo acabava ocupando espaço demais, não ficava numa proporção correta. Acredito que eles fizeram uma boa adaptação aqui da tela para que as palavras, os ícones tenham um bom tamanho sem ocupar espaço demais. Então aqui, ó, por exemplo, no menu de configurações a gente tem um bom espaço. Aqui na tela inicial também a gente consegue ler o nome dos aplicativos, consegue ter uma boa visão também dos ícones, mas infelizmente não existe milagre. Por exemplo, quando eu abro aqui o teclado, eu tive que aumentar o tamanho dele. Ele está usando aqui a configuração de tamanho grande, porque o tamanho normal deixam as teclas muito pequenas. E até mesmo nesse formato aqui no padrão grande, reparem que as teclas não têm um tamanho muito grande. Às vezes você vai ter dificuldade para digitar justamente por ele ser bastante estreito. Então o teclado acaba ficando um pouquinho pequeno, um pouco estreito demais, e isso prejudica na hora de você fazer a digitação. Às vezes você vai apertar aqui até uma tecla errada quando você vai tentar fazer a digitação. Então esse acaba sendo o problema, mas pelo menos a legibilidade de quando a gente está navegando entre os aplicativos é muito boa. Vou abrir aqui o Gmail para vocês poderem ver. Olha só, aqui a gente consegue, tá bem espremido os e-mails, né? Mas a gente consegue ter uma boa legibilidade, consegue ver direitinho aqui o e-mail. Aqui reabrindo o aplicativo de mapas, eu fechei para poder reabri-lo, para vocês terem uma ideia da velocidade de carregamento. Então ele carrega até bastante rápido, apresenta um pouquinho de engasgos na abertura, mas depois ele passa a ter aqui uma interface bastante suave, passa a ter uma resposta muito boa. E olha, fique até surpreso com o desempenho aqui, tá muito bom o desempenho desse aparelho. Ele traz, na verdade, um bom conjunto, eu vou falar disso melhor daqui a pouquinho. A interface tem pouquíssimas personalizações, ele traz o Android 12 e temos basicamente o Android padrão. O que mudou mesmo foi a configuração aqui das colunas, né, da página inicial, da gaveta de aplicativos, onde temos 3 apps aqui por coluna. Então temos aqui uma interface praticamente sem personalizações. Um dos poucos recursos que ele traz é a opção de você tirar uma screenshot deslizando com os 3 dedos na tela, que é um pouquinho difícil de fazer porque a tela é muito estreita, ó. Agora funcionou, mas vocês viram que da outra vez não funcionou. Exceto por isso, não temos aqui muitas mudanças. Mas temos uma interface com uma boa resposta, está bastante rápida aqui e esse é um ponto positivo. Acontece que temos um bom hardware com o King Kong Mini 3. Temos aqui o chipset Helio G85 que traz 8 núcleos, sendo 2 deles da série A75 de performance rodando a 2 GHz e mais 6 A55 rodando até 1.8 GHz. A GPU é a Mali G52 e ele traz 6 GB de memória RAM
mais 128 GB de armazenamento. Então temos aqui uma boa quantidade de memória RAM e também de armazenamento. Lembrando que ele não traz entrada para cartão de memória, não dá para expandir o armazenamento. A bateria tem 3.000 mAh, é uma capacidade que não chama atenção, mas é sempre bom lembrar que esse aparelho traz uma tela pequena. Isso faz com que ele consuma menos energia. Então eu acredito que pelo menos um dia longe da tomada, o King Kong Mini 3 deve aguentar. E quanto às câmeras, esse aparelho traz apenas dois sensores, um frontal e um traseiro. O sensor traseiro tem 20 megapixels, enquanto que a câmera frontal tem 5 megapixels. Aqui mostrando as configurações do app de câmera. A interface dele tem uma boa aparência, mas é um pouco difícil você alternar entre os modos. É mais fácil você deslizar com o dedo para cima e para baixo do que clicar no ícone aqui, ó. Nem sempre vai funcionar porque realmente os ícones são muito pequenos. Então é mais fácil você deslizar entre as opções. Aqui mostrando o modo de vídeo, tanto com a câmera traseira quanto com a câmera frontal ele consegue filmar em até Full HD, mas normalmente os smartphones da Cobalt não trazem câmeras muito boas. Eu já vou deixar alguns exemplos de fotos e vídeos aí para vocês poderem conferir, mas os últimos aparelhos que eu testei da empresa decepcionaram um pouquinho quando se fala em qualidade de fotos e vídeos. Ele traz aqui o modo noturno para a câmera traseira, também conta com modo embelezamento, mas não traz modo retrato, nem para a câmera traseira, nem para a câmera frontal. Aqui mostrando o áudio para vocês, o volume é alto, né? E o alto-falante não fica na lateral como eu imaginava, fica aqui no próprio alto-falante usado para as ligações. Ó. Ele é um homem. Isso é uma boa qualidade, hein? E aí, Biguis? Espero que vocês estejam bem. Nesse vídeo aqui estou trazendo a análise... Bem curioso isso. Então o alto-falante fica aqui, ó, junto ao alto-falante usado para as ligações. E aqui mostrando a tela de 4.5 polegadas rodando os vídeos. E detalhe, né? Como temos uma proporção bem mais esticada, reparem que fica muitas bordas aqui nas duas laterais, tanto na esquerda quanto na direita. E não consegui ampliar aqui, fazer o zoom, porque eu acho que tem muita borda, então o YouTube nem deixa você fazer o zoom aqui. Então quando você for assistir vídeo na proporção 16:9 vai ficar bastante bordas aqui nas laterais, não vai ter jeito. A tela já é pequena, vai ficar ainda menor, acho que vai ficar uma área útil aqui de 4 polegadas, talvez 3.9 polegadas quando você estiver assistindo vídeos 16:9 em tela cheia. E outra característica do King Kong Mini 3 é a sua proteção contra quedas, o seu reforço aqui, ele traz as bordas com acabamento emborrachado. Então um dos destaques é justamente essa proteção contra quedas, contra água, poeira, areia. Na verdade, não existe nenhuma informação na página da Cobalt dizendo que o King Kong Mini 3 tem proteção contra mergulhos em água, ele só tem proteção contra respingos de água. Mas o mais curioso é que ele não conta com proteção IP. A certificação IP não está presente aqui e, para quem não sabe, conseguir a certificação IP custa bastante dinheiro para que um aparelho tenha essa certificação IP. A empresa precisa desembolsar uma grana e talvez eles não tenham optado por trazer essa certificação. Mas em todo caso, na página não fala que ele traz proteção contra mergulhos em água, mas diz que ele traz proteção contra areia, contra poeira. Então ele traz aqui um acabamento mais reforçado, apesar da sua tampa traseira, eu acredito que seja até feita em vidro. Ela é bonita, é um imã para marcas de dedos, infelizmente, e não sei se ela é muito robusta. Aqui aparentemente ela parece ser frágil, porque eu acho que não é nem plástico, acho que é vidro aqui essa traseira, então ela pode quebrar. Mas nas quinas aqui, nas bordas, realmente o aparelho traz um acabamento bem reforçado. A conexão USB tipo C tem um reforço também, então eu acredito que mesmo que ele passe por mergulhos, ele deve ter alguma proteção, mas não existe nada na página da Cobalt que certifique isso. Então devemos considerar que o aparelho não traz certificação IP. Bom, e afinal de contas, vale a pena aqui apostar no King Kong Mini 3? Olha, é um smartphone que eu vejo algumas utilidades. Eu acho que é um smartphone legal para você dar para os seus filhos, por exemplo, para crianças, principalmente se a criança for desastrada, porque é um aparelho que é barato, traz um bom desempenho. Fiquei até surpreso aqui com o desempenho, usando os aplicativos, a gente consegue ter uma boa performance e ele não é muito grande. Então acredito que crianças não terão muitas dificuldades para utilizar um aparelho com tela menor. Mas a gente sabe que crianças gostam de jogos também, né? E o desempenho dele vai até ser bom, porém, com uma tela pequena, pode prejudicar um pouquinho a imersão. Então talvez as crianças possam reclamar disso. O Cobalt King Kong Mini 3 também pode ser uma boa opção como segundo smartphone, para você
levar para algum lugar que seja um pouco mais perigoso, ou para você manter em casa com as suas contas de banco, por exemplo, segundo o smartphone. Isso porque ele é muito barato e, como eu já mostrei para vocês, o desempenho dele acaba sendo muito bom. Infelizmente o aparelho não conta com sensor de tiles, ele traz o desbloqueio facial, mas não tem sensor de tiles, o que eu acho um ponto negativo. E apesar de nessa geração ter melhorado a questão da tela, está mais fácil a gente ter uma boa legibilidade, uma boa usabilidade também, ainda assim a gente passa por alguns problemas justamente pelo fato do aparelho trazer tela pequena. Então quando você estiver utilizando o teclado do Google, por exemplo, ou qualquer teclado, né, você vai estranhar um pouquinho, porque como a tela é muito estreita, vai dificultar um pouquinho a digitação. Pensar que há muitos anos atrás era comum a gente ter smartphones com telas de 3,5 polegadas, não é à toa que a gente se adaptou às telas maiores, né, porque realmente acaba melhorando a usabilidade, prejudicou a questão da portabilidade, mas com certeza melhorou a usabilidade. Em todo caso, tem link aqui do King Kong Mini 3 na descrição. Esse é um smartphone importado, então provavelmente você vai ter que pagar as taxas de importação, mas como é um aparelho que não custa muito, mesmo pagando as taxas, ainda assim ele vai ficar com preço atraente. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueça de deixar seu like, e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!